Continuando a falar sobre o registro do título, nessa segunda parte aqui, vamos mudar de artigo, né? O artigo 1246 do Código Civil diz assim: o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Eu vou recapitular agora brevemente com você. Nós estamos no segundo caso de aquisição de imóveis, né? E eu fiz essa pergunta: qual é o momento que a gente adquire a propriedade por uso capião? E aí a gente viu, era uma questão de concurso, que a resposta correta é quando o tempo se completa, né? No aniversário da posse, ou quando a prescrição se consuma. Pode dar vários nomes para a mesma coisa. O que interessa é que a aquisição se dá no momento em que se completa o tempo de posse. Beleza. Agora, no registro do título, vem a mesma pergunta. E é uma preocupação que o legislador tem, né? Não, parece não fazer muito sentido, mas acaba se tornando uma questão jurídica muito relevante do ponto de vista prático. Né? Então vem a pergunta: quando é que tu adquire a propriedade através do registro? E aí o artigo quem esclarece é o 1246. O registro é eficaz, ou seja, tu vai adquirir desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Para complementar esse artigo, eu peguei aqui da Lei 6.015/73, que é a Lei dos Registros Públicos, o artigo 186, que diz assim: o número de ordem determinará a prioridade do título, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Então, aquela hipótese, né, de uma pessoa vender o mesmo imóvel para duas ou mais pessoas, o que vai determinar quem é que vai ser primeiro? O número de ordem. O número dela, quer dizer, quando tu chega lá, eu acabei de dizer, tu entra no registro de imóveis e aí as pessoas vão te dar uma senha, né, para tu. É isso aí, exatamente. Quando tu for atendido, né, para fazer o registro, vai ter um número de ordem, tá bem? Aí vem o artigo 190. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Então, se houver dois títulos, só que um é contraditório ao outro, eles não serão registrados no mesmo dia. Aí vem o 191. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob o número de ordem mais baixo, que é o primeiro, né? O número de ordem mais baixo é o primeiro, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. Perceba a preocupação do legislador em estabelecer qual é o critério, quem é que adquiriu, quem é que chegou primeiro, o número de ordem mais baixo, a questão de apresentar mais de um documento no mesmo dia. E fecha o 192 dizendo o seguinte: o disposto nos artigos 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas, da mesma data e apresentadas no mesmo dia, olha só, mesma data e no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. Não há necessidade de aplicar esses dois artigos aqui, dessas proibições, se tiver a hora, né, se o documento, a escritura pública, estiver taxativamente dizendo qual foi a hora da lavratura. Até onde eu me lembre, essa informação não consta nas escrituras, né? A hora, não, eles não, o que seria muito bom, né? O próprio artigo está pedindo aí que tu bote a hora, que é uma forma de estabelecer, né, quem foi que chegou primeiro. Talvez isso não seja levado em consideração em função da falta de precisão, né, entre os relógios, da possibilidade de um estar adiantado, outro atrasado, né? Então acaba prevalecendo sempre essa questão da ordem mesmo, número de ordem mais baixo, aquele que chegou lá. Então eu vou contar para vocês uma experiência minha. Eu até hoje só fui uma vez no registro de imóveis, registrar um imóvel, numa compra e venda, né? E fiquei muito curioso lá e vou passar para vocês a experiência que eu tenho. Quando tu chega no balcão, então, do registro de imóveis, com a tua escritura, tu pega uma senha, aguarda um pouquinho, a pessoa te atende, e tu diz assim, ó, vim aqui fazer esse registro do imóvel. O que acontece? A pessoa conta o número de folhas, se não me engano eles cobram pelo número de folhas, né? Ela conta o número de folhas da escritura e diz assim, ó, vai custar X reais, né? Tu tem que pagar agora, ali, né? A gente paga na hora, né? Hoje deve ser aceitar cartão e coisa. Na época eu paguei, eu acho que foi com cheque ou com dinheiro, não vou me recordar. E aí
tu paga ali o coisa e ela te dá um recibinho, né? Um recibinho diz assim, ó, passe daqui a 30 dias. No meu tempo era 30 dias, diz que hoje o tempo é menor um pouco. Mas no tempo que eu fiz era 30 dias. Tem um prazo, na verdade é isso. Entre tu entregar e depois tu pegar lá e voltar e pegar. Qual era a minha curiosidade? Eu achava que a data de aquisição seria aquela do que eu entreguei no balcão, né? Que eu achava que aquilo ali era prenotar no protocolo. Que aqui, ó, tá aqui, ó. Quando é que tu adquiriu? Ah, quando este o prenotar no protocolo. Para mim aquilo ali era o protocolo. A pessoa recebia o teu documento, te dava o recibinho, era prenotar no protocolo. Pois bem, passados os 30 dias, voltei no registro de imóveis com o recibinho, que ele disse assim, vim buscar. E eles me entregaram, e a primeira coisa que eu fiz, na frente da pessoa, eu abri de novo aquela capinha, né, da escritura, e fui ver lá o registro, porque eles colocam lá no fim, né, tu lê de trás para diante. E aí eu fui lendo no fim e vi que era uma data no meio, não foi nem a data do balcão, a data que eu entreguei o documento do balcão, nem a data em que eu retirei, que era aquela data ali, daquele momento, né, que eu tava. Não foi, foi uma data no meio. Aí eu parei, a pessoa disse, olha, vai me desculpar, vou fazer uma pergunta chata, troço, né, mas é para mim dar aula, né, eu preciso para me orientar e para orientar meus alunos. Por que a data é no meio? Né? O que acontece? E aí ela me explicou, era uma menina que era minha aluna também, né? E ela disse assim, professor, o negócio é o seguinte, o senhor entrega aqui no balcão e a gente fica boa parte do tempo investigando para ver se tem algum problema com o seu imóvel. Então a gente faz um levantamento, certidões, como é que está a situação do vendedor, como é que está a situação do comprador, se o imóvel não está penhorado, hipotecado, se não tem alguma ação judicial. É uma pesquisa que leva um tempinho meio grande. Quando termina essa verificação, a gente entrega para o setor do registro. E isso é quase no fim dos 30 dias, né? Já é lá para lá do 20º dia. Né? Eles entregam esse documento, colocam numa pilha. E essa pessoa encarregada do registro, antes de fazer o registro, ela anota no protocolo. Então, essa prenotação no protocolo é um ato interno do cartório, tu não tem controle sobre isso. Né? Tu entrega num dia, retira num prazo X, sei lá, 30 dias, 15 dias, 10 dias, não interessa. Tu retira dentro de um prazo que eles vão determinar e a data da aquisição vai ser no meio. Né? Normalmente mais próximo do fim do prazo. Né? A data, no meu caso, foi uma data quase, lá, já, como eu falei, foram 30 dias, foi uma data pós 20 dias, certo? Ficaram 20 dias lá só investigando o meu documento. Então essa é a realidade. Isso é o momento da aquisição, que é quando o oficial do registro daqui prenota no protocolo. Mas como eu falei, é um ato interno do cartório que a gente não tem controle. Pois muito bem. Agora nós vamos enfrentar uma questãozinha que eu já fiz, né, várias vezes na prova, que é um exercício de verdadeiro ou falso, né, em cima de uma frase que se consumou aqui como um slogan dos registros. Né, quem não registra não é dono. Eu peguei aqui uma capa, né, de uma escritura muito antiga aqui, né, na cidade de Pouso Alegre, né, em Minas Gerais. E aí achei essa expressão aqui, como é que era a capa do que parece um envelope pardo, né? Aqui tem os dados da escritura, tudo. Aqui, olha aqui, ó, 1931. E aí tem um slogan aqui, ó, quem não registra não é dono, em letras garrafais, para chamar a atenção. É o seguinte, o cara sai do tabelionato, né? Tá aqui o tabelião, aqui, ó, sai, o cara te dá o documento dentro de um envelope e diz assim, vai lá no registro, não esquece de registrar. Tá aqui, quem não registra não é dono. Nesse cartório aqui, eles colocaram um avisinho no mural aqui, né? Colocaram o artigo 108, aquele que a gente acabou de ler, quem não registra não é dono. Então aí, tá aqui a explicação, e aqui tá a pergunta, é verdadeiro ou falso? Quem não registra não é dono. Para a gente fazer esse exercício, assim, eu digo, numa videoaula, né, fica meio complicado. Então eu fiz assim, uma forma de vocês entenderem, é fazendo em forma de perguntas. Né? Vou fazer a pergunta e vou responder agora para vocês. Eu peguei 3 perguntas para a gente testar se esta questão é verdadeira ou falsa, tá? Então a primeira pergunta é: você é dono da roupa que está usando? Então eu espero que todos vocês agora, né? Eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo
vocês estão vestidos, né? Ainda mais que é inverno, né? Então vocês estão com alguma roupa, né? Uma roupa de vocês. E aí a pergunta, tu é o dono da roupa? A tua resposta provavelmente será sim, né? A não ser que pegasse alguma roupa emprestada do marido, da mulher, do irmão, do filho, sei lá, né? Mas em princípio está todo mundo com a sua própria roupa, né? Ainda mais nesses tempos aí de contaminação pelo coronavírus, né? Então tá aqui, você é dono da roupa que está usando? A maioria vai responder sim, certo? Então tu é o dono da roupa. E aí eu pergunto, faço a pergunta em cima disso, tem registro? Aí as pessoas, normalmente, quando eu faço essa pergunta, né, que eu faço em sala de aula, eu pego assim, pergunto para ela, tu tá usando essa calça é tua? Aí ela fala, essa calça é minha. Aí eu pergunto, tu tem registro? E aí a pessoa fica impactada, assim, né? Ué, que pergunta boba é essa, né? Ninguém tem registro de roupa. É aí que tá. Vamos lá então, o que diz a frase? Quem não registra não é dono. Então, eu já acabei de provar para vocês que eu posso ser dono de uma roupa sem registro. Então, é que na verdade, o que eu estou fazendo? Sacanamente, né? Para fazer uma brincadeirinha para vocês entenderem, é que não se trata de. Tu vai dizer assim, professor, mas uma roupa não é um bem imóvel. Beleza, tá aqui o primeiro erro da frase. A frase está falsa. A frase é falsa, porque ela diz assim: quem não registra, ela não esclarece se é móvel ou se é imóvel. E aqui me oportuniza contar a história dessa frase. Essa frase aqui, isso aqui a gente, naquela época, imagina, 1931, deve ser bem antes de 1931, uma sentença judicial numa discussão sobre registro, e o juiz colocou na sentença: quem não registra não é dono. Dentro do contexto da sentença, fazia sentido, né? Sim, estava falando de registro de imóvel, não sei o quê, e aí o juiz pegou essa frase, né, e botou: quem não registra não é dono. As pessoas gostaram disso, e isso viralizou. Né? Então, viralizou lá no início do século XX. Né? Viralizou essa expressão e ela virou um slogan dos registros, até para o registro fazer uma propaganda deles mesmos. Olha, não basta fazer a escritura, não basta fazer o contrato, tu tem que vir aqui no registro registrar. Né? É uma forma também deles ganharem o dinheirinho deles. Pois bem, então a frase fora do contexto fica falsa, porque a frase fora do contexto não esclarece se é bem imóvel ou se é bem imóvel. Então, a primeira razão para a gente considerar ela como falsa é que ela não faz referência aos bens móveis. A segunda pergunta: a casa registrada no nome de um falecido pertence a ele? Então vamos imaginar aqui a situação concreta. A pergunta eu confesso que não ficou muito boa, né? Mas eu vou esclarecendo agora, talvez fique mais fácil. Vamos imaginar então que eu tenho uma casa, e eu tenho, né, uma casa registrada no meu nome, tá bem? O Marcelo tem uma casa registrada no nome dele. Aí o Marcelo vem a morrer. Ele foi contaminado com coronavírus, né? E ele tinha, como é que é, as comorbidades, né? Acabou não resistindo e morreu. Tudo bem, Marcelo morreu. Aí o que acontece? Lá no registro de imóveis tem uma casa registrada no nome do Marcelo. E aí vem a pergunta. Vocês que já foram, a maioria foi meu aluno lá em Civil Parte Geral, né, sabe que a personalidade civil termina com a morte. No momento em que o Marcelo morreu, o Marcelo não pode ter mais direito. Então, e o direito de propriedade dele? Não pode mais. Ele não é mais pessoa. Se não é mais pessoa, não tem mais direito. Tá, mas está registrado no nome dele. E aí fica a prova, então, de que a casa registrada no nome do falecido não pertence ao falecido. Ora, se não pertence ao falecido, pertence a quem, professor? Vamos então aqui para vocês entenderem agora as malandragens da lei. Está aqui em vermelhinho, um artigo que nós já lemos, artigo 1245. Transfere-se entre vivos. A aquisição do registro do título é entre vivos, não é por morte. Por morte é lá no direito das sucessões. Direito das sucessões, livro todo dentro do Código Civil, né? Título 1, capítulo 1, 1784. Aberta a sucessão, quando é que se abre a sucessão? Quando a pessoa morre. Marcelo morreu, abriu a sucessão. A herança transmite-se, olha aqui, desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então é o seguinte, eu, no meu caso, que tenho uma filha só, né? A minha filha nem sabe notícia ainda da minha morte e já é dona do imóvel.
porque a sucessão, né, aberta a sucessão, com a minha morte, a herança se transmitiu automaticamente. O registro do título só é importante entre vivos. E esta transmissão aqui, automática, no momento da morte, obedece àquilo que se chama de princípio de Saizine ou Saizina, que eu já comentei com vocês, tenho quase certeza, mas como foi muito lá no início, né, e foi a respeito da primeira matéria, vamos recapitular. Princípio de Saizine, Saizine do francês, que seria a pronúncia correta, seria Saizine, né, e foi aportuguesado para Saizina, que é esse princípio que garante que, no momento em que alguém morre, os bens não ficam sem dono. Se alguma pessoa morreu, os bens transmitem para os herdeiros, inclusive os imóveis. Porque o registro do título só transmite imóveis entre vivos, tá bem? Então, segunda razão para essa questão estar falsa. Então, qual é a primeira razão? Recapitulando, não se refere aos bens móveis. Segunda razão, não se refere à transmissão por morte, que seria por herança. E vamos ao terceiro e último, que você já deve estar careca de saber, mas é sempre bom recapitular. Um imóvel adquirido por uso capião se adquire com o registro da sentença? Acabamos de falar, vamos voltar lá no slide, né? Tá aqui. Olha aqui. Sentença declaratória de uso capião. E eu disse para vocês, não é pelo registro. Eu tenho que registrar a sentença? Tem. Tá, mas e quando é que eu adquiri a propriedade por uso capião? Não é com o registro da sentença. É quando a tua posse completou a idade, lá fez aniversário, quando o tempo de prescrição se consumou. Mas tu tem que levar registro. Então, por que eu tenho que levar registro? Vamos de novo para responder essa pergunta. Por que eu tenho que levar registro se eu já sou o dono, né, no imóvel no uso capião? Porque tu tem que tirar do nome do antigo dono, né? Tu tem que tirar. Tá, e se eu não tirar do nome do antigo dono, o que acontece? Tu não consegue vender, por exemplo. Tu não consegue doar, tu não consegue transmitir, porque está no nome do antigo titular. Então tu tem que ir lá e regularizar a situação, para que fique no teu nome. Então tá aqui. Vamos lá então, objetivamente. Respondendo a pergunta agora, em cima dessa frase, como eu disse, que foi uma frase que viralizou, foi retirada de uma sentença, saiu do contexto, e por ter saído do contexto, ela ficou 3 vezes falsa. Ela não é só falsa, ela é 3 vezes falsa. Primeiro motivo da falsidade, não fala sobre bens móveis. Segundo motivo, não fala sobre aquisição mortis causa. Terceiro motivo, não fala sobre aquisição por uso capião. Então, eu posso ser dono do imóvel adquirido por uso capião sem registro. Eu posso ser dono do imóvel adquirido por herança sem registro. E eu posso ser dono de um móvel sem registro. Então, eu posso sim ser dono sem registro. Aqui, quando diz que quem não registra não é dono, é falso, então. Tirado do contexto, a frase é falsa. Como é que a gente poderia fazer para deixar ela correta? Vamos especular, então. Quem não registra o seu imóvel não é dono, já daria uma baita de uma ajuda, né? Que aí tu já elimina um dos Fs, né? Mas aí a frase teria que ficar muito comprida, né? Então, talvez ficaria mais curta assim: quem não registra o seu imóvel não dispõe do mesmo. Aí sim, não é que tu não seja dono, mas tu não dispõe. Então, como assim dispõe, professor? Vamos lá. Se eu recebo por herança, eu só consigo vender esse imóvel depois de passar ele para o meu nome. Então, eu não disponho, ele já é meu, mas eu tenho que fazer um inventário para tirar do nome do meu pai, tirar do nome do meu antepassado e passar para o meu nome. Da mesma forma, e se eu adquirir por uso capião? Mesma coisa, eu tenho que tirar do nome do antigo dono e botar no meu nome. Então, a frase mais curta, né, que ficaria mais perfeita aqui: quem não registra o seu imóvel não dispõe do mesmo. Ficaria mais completo, tá? E aí ficaria mais, tecnicamente, mais correto, a gente teria que botar verdadeiro. Né? Agora, essa aqui tá falsa, tá? A frase é falsa. Não quer dizer que não seja importante a frase, é o slogan, mas ela é falsa. Muito bem. Vamos dar continuidade agora com o último artigo. O último artigo diz assim: se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Olha só, eu posso anular um registro, desde que ele não exprima a verdade, ou seja, ele tem uma informação que não é verdadeira. Eu posso pedir a anulação. Parágrafo único.
Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Isso aqui é polêmico. Aqui temos polêmica, né? Que é a possibilidade de eu anular o registro atropelando direitos de terceiros, mesmo de boa-fé. A gente viu lá, e a gente vai ver na questão dos bens móveis, né, que a boa-fé do terceiro, lá na possessória, né, a boa-fé é uma presunção, eu não posso entrar com possessória contra terceiro, a não ser que eu prove a má-fé, né? E aqui não, aqui está dizendo que mesmo de boa-fé, eu posso prejudicar o terceiro. Então, os efeitos da anulação do registro são gravíssimos. O que que isso aqui indica? E aí eu peguei aqui, a fonte está aqui embaixo, tá? Para quem quiser depois confirmar esse texto aqui. Então não é de livro, não é nada, é um site, tá? Que tem. Mas a doutrina clássica, e verifica depois no teu livro se tem ou não alguma coisa nesse sentido. Né? Os livros mais antigos, com certeza. É que eu não tô, não, os meus livros não são tão modernos para saber se tem isso aqui. Então eu peguei aqui, né? Não está na matéria isso aqui, né? Está nesse site, estou colocando aqui no slide, então prestem atenção. O sistema registral imobiliário brasileiro adota o princípio de que se presume é uma presunção, ser o proprietário do imóvel a pessoa que nele figura nessa situação. Então é o seguinte, quem faz o registro é presumidamente o proprietário. Professor, ele é categoricamente proprietário? Não, ele é presumidamente proprietário. Isso significa que o registro pode ser alterado. Pode ser alterado caso o interessado demonstre que a pessoa que figura como proprietária do imóvel no registro não é a verdadeira proprietária. Por isso se diz que o nosso sistema adota o princípio de que o registro é relativo e não absoluto. Vamos lá, vou citar agora que tem no material de vocês o Washington de Barros. O Washington de Barros diz assim, o sistema brasileiro é bem diferente do sistema alemão. Ele considera, o Washington de Barros, o sistema alemão o mais perfeito. Por quê? Porque lá, se o Estado alemão, através dos seus tabelionatos, de seus órgãos públicos, se o Estado alemão disser que tu é dono, tu é dono. E se por um acaso aquilo tiver algum problema, quem vai comprar essa bronca é o Estado alemão. Então há uma responsabilidade do Estado. Quando ele diz, o João é dono do imóvel. O João é dono do imóvel. Então, acabou. E não interessa, o Estado vai comprar essa briga e vai defender ele. Se o Estado afirmou que tu é dono, tu é dono. Aqui não. Porque aqui tu fala em fé pública, tabelionato, registro, pagamento de tributos. Tu paga um mundaréu de dinheiro para fazer um contrato de compra e venda de imóvel, tá? Com selos holográficos, firmas reconhecidas, papapá, e não há essa garantia de que o imóvel, porque pode ser anulado. Então, assim, para não me incumpridar muito na história, eu conheci um caso antigo de que a pessoa conseguiu anular um registro de um imóvel em função de uma fraude contra credores. Um exemplo clássico. Então, o cara começou a se desfazer do seu patrimônio, que ele viu que estava falido, né? E começou, para salvar o patrimônio das dívidas, ele começou a passar o patrimônio para os parentes, para os amigos, né? E isso teria, né, passado, no caso, para um terceiro, né? Passou para um laranja lá, e o laranja teria adquirido esse imóvel e aí não se conseguiu, né? Não posso, os credores não conseguiram chegar lá para pegar o imóvel para satisfazer as suas dívidas. O cara deu um migué, né, nos credores. E aí os credores anularam o registro. Estava registrado já no nome de um terceiro, né? Mesmo que não consiga provar a boa-fé, né, é possível fazer a anulação desse registro. Aí fica uma dúvida então muito perigosa aí, né? Mas é muito inseguro o sistema. Sim, é super inseguro. Eu digo de brincadeira e não é brincadeira, né? Parece que é brincadeira pelo jeito que eu falo, mas não é brincadeira. Então eu digo assim, quando tu for comprar um imóvel, tu tem que tomar todas as medidas de segurança do mundo, tá? Tu tem que investigar, revirar a vida pregressa do cara que está te vendendo. Tu tem que revirar os registros na prefeitura, na fazenda, na estadual, federal, sobre o imóvel, para ver se não tem nenhuma pendência. Tu tem que fazer toda uma fiscalização, né? E aí tu vai dizer, tá, professor, e se eu fizer tudo isso, a minha compra é garantida? Não, ainda não é garantida. Por quê? Porque é só uma presunção que pode ser anulada. Eu contei para vocês, talvez vocês lembrem, aquela história do herdeiro que fez o inventário ignorando um irmão, e anos depois o irmão veio e anulou. E tirou a casa do terceiro de boa fé, com escritura registrada no registro de imóveis.
Então, o que eu digo assim de brincadeira, e que não é brincadeira, é uma ironia no caso, né? O que eu digo? O dia que tu for comprar o teu imóvel, acho que a maioria dos mais jovens, pelo menos, né? Que nunca tiveram essa oportunidade, se Deus quiser, vão ter um dia de comprar um imóvel. Tu toma todas as tuas cautelas, mas a única garantia que tu pode ter é acender uma velhinha pro teu santinho protetor. Certo? Então, se o senhor está brincando, eu digo sim, eu estou sendo irônico, né? Porque a única coisa que garante um negócio imobiliário no Brasil é a fé. Né? É só isso, é a fé. É tu acreditar, porque assim, a lei não te garante. A lei vai te deixar na mão. Né? Mesmo que tu esteja de boa fé, mesmo que tu faça tudo direitinho. Né? O caso que eu acabei de falar para vocês, imagina tu comprar de um herdeiro que pegou a casa, assim, o herdeiro tinha feito o inventário ignorando o irmão, e não foi de má fé. Tá? Então é possível sim tu te dar mal no negócio imobiliário. Tá? Tome muito cuidado com isso. Tá? E aqui fica bem claro, o 1247 diz isso. Pode sim ser anulado, e se for anulado vai prejudicar terceiros, mesmo que de boa fé. A questão é só uma presunção de propriedade, o registro é relativo. Não é? Assim, vamos então falar numa linguagem chula, né? É o melhor que a gente tem, mas é uma porcaria, certo? É o melhor, a melhor forma, a forma mais comum de aquisição é essa aqui, mas ela não te oferece segurança nenhuma. A sorte nossa, pessoal, só para também não ficar muito neurótico com essa história, né? A sorte nossa é que a maioria das pessoas são honestas. Certo? A maioria das pessoas são sinceras, são honestas, né? E a gente pode ainda confiar nos negócios que a gente faz, mas que há um perigo de tu cair numa lorota, de cair no conto do vigário, isso há. Tá? E aqui está a brecha para que isso aconteça. Tá? Tá todo o perigo do registro do título está aqui. Muito bem. Para terminar, a matéria de registro, né, bem curtinha, 3 artigos, vamos para o artigo 217 da Lei 6.015, que diz o seguinte: o registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Quem é que tem que fazer o registro da escritura? Quem comprou. Então, tu comprou o imóvel, né, tu vai lá e faz o registro. Só que assim como acontece nos carros, às vezes o comprador do carro não passa para o nome dele lá no Detran. E não passou por uma série de circunstâncias. Não passou porque está lotado, não passou porque está na quarentena e não tem como fazer o registro, não passou, entendeu? Não passou. E o que acontece? O cara está circulando com o teu carro no teu nome, tu que vendeu para ele, e ele não passa para o nome dele. Ué, na questão do carro, nem sei a quantas anda hoje a questão, como é que tu pode fazer para resolver isso aí, para não te empipinar, né? Na verdade, o que existe hoje de mais seguro é tu comunicar o Detran, né? Se não me engano, tu manda uma cópia da transferência para o Detran, para te isentar das responsabilidades, caso esse cara venha a se meter num acidente, com morte, alguma coisa, para não te enrolar e num rolo grosso. Nos imóveis, até onde eu sei, não é comum que isso aconteça, né? Porque, pelas razões que a gente já viu, né? Se o cara não registrar, ele não é dono. Né? Ou seja, não registrar, ele não vai poder dispor do bem, né? Mas aqui, no 217, abre a brecha para que qualquer pessoa possa fazer o registro. Então, o registro pode ser feito pelo comprador, que seria o normal, né? Mas se o comprador não fez e isso está de alguma forma te atrapalhando, tu mesmo pode providenciar esse registro. Né? Então, existe a possibilidade. Só que, aqui diz bem claro, quem providenciar vai ter que pagar as despesas. Tu vai ter assim, não é despesa minha, é despesa do comprador. E é aí que está a parte ruim. Tu pode até te livrar desse perigo, de passar pro nome da outra pessoa. Mas tu vai ter que pagar as despesas. Tá? A melhor sacanagem que a gente podia fazer, né? Eu sempre falo assim, né? Se eu vendi um imóvel pro cara e o cara não registrou pro nome dele, a maior sacanagem, só para dar um susto, seria vender de novo, né? O mesmo imóvel. Né? Tu poderia vender o imóvel, né, e deixar outra pessoa registrar na frente. Assim, só. Claro que é uma brincadeira sem graça, né? Uma brincadeira séria. Né? Como fazia o Marcelo Adnet, né? Gozando com as brincadeiras do Gugu, aquelas brincadeiras sem graça. Aqui seria uma brincadeira sem graça, mas tu poderia fazer, porque se o cara não registrou ainda no nome dele, o imóvel ainda é teu, né? Conforme diz o 1245, que é o primeiro artigo lá. Então, seria possível. Mas tá aqui tem uma brechinha para que tu resolva essa questão, caso isso te traga algum problema.
E assim a gente termina o registro do título. Agradeço a atenção e até a próxima.